Diga, pessoas não eram para ser e foram. É desse tipo de pessoas que eu quero tratar hoje à noite. Pessoas que não eram para ser nada e foram muito. Pessoas que não eram para realizar nada e realizaram muito. Pessoas que não mereciam honra nenhuma e foram muito honradas. Porque isso para mim é extraordinário. Porque é o que eu vejo Deus querendo fazer conosco. É o que eu vejo Deus querendo fazer com você. Deus querendo honrar você. Deus querendo levantar você para que você possa fazer coisas extraordinárias. Deus é surpreendente porque Ele realmente nos constrange. Deus é surpreendente, Ele nos surpreende. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 27. O texto diz que Deus, Ele faz coisas assim, olha. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Olha como Deus age. Deus às vezes pega alguma coisa que parece loucura diante do mundo. Deus às vezes pega situações ou escolhe coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que parecem não ser loucas. E diz mais: e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Amém, querido? Amém. Deus escolheu coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. É provável que você se veja, enquanto nós estamos ministrando essa palavra nessa situação, talvez você até se sinta como uma dessas pessoas, fracas, improváveis, como nós estamos tematizando a palavra hoje. Mas Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Ele está chamando você para sentar você à mesa com Ele. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, meu querido. Repete isso para quem está do teu lado. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Vejamos então na Bíblia alguns improváveis que Deus escolheu para honrá-los. A primeira história que nós estamos mencionando aqui foi o texto da leitura de hoje. Um rapaz chamado Mefibosete. A história de Mefibosete é dramática. Mefibosete era filho de Jonatas, amigo de Davi, mas numa guerra muito sangrenta que Saul teve que enfrentar contra os filisteus, Saul foi vencido e junto com Saul seus 3 filhos também foram mortos, entre eles o Jonatas, o pai de Mefibosete. Quando a empregada, quando a copeira ficou sabendo que Saul foi vencido, que seus filhos tinham morrido, inclusive o pai de Mefibosete, ela pega aquele menino de 5 anos de idade, coloca sobre um animal e sai para fugir, porque o que se fazia naquela época era o seguinte: quando se vencia um reinado, a primeira coisa que se fazia era acabar com a linhagem desse rei. Por exemplo, o rei que conquistava matava toda a família real. Não podia viver uma só pessoa. Não podia ter uma só da linhagem real, porque aquele que viesse daquela linhagem real podia se tornar uma ameaça para ele no futuro. Então, ele perseguia até matar toda a linhagem. E os filisteus iam fazer isso. Eles iam até aonde estava morando Mefibosete, ou a família de Jonatas, e iria matar todos os seus filhos. E é por isso que essa funcionária, é por isso que essa empregada pega aquela criança, coloca sobre um animal e vai fugindo das ameaças dos filisteus. Enquanto ela está fugindo,
cidade, ou para um país, ou para um lugar chamado Lodebar. Lodebar, fazendo uma pesquisa sobre o significado de Lodebar, e Lodebar é o mesmo que terra do esquecimento. Presta atenção nisso, porque isso tem algum significado profético. Para onde foi Mefibosete? Mefibosete foi para Lodebar. Mefibosete foi para onde? Mefibosete fugiu para o lugar mais obscuro que podia fugir, e ele fugiu para uma terra chamada terra do esquecimento. Em outras palavras, terra sem pasto, sem condições de sobrevivência dos animais. Então parecia ser um local improvável para que alguém pudesse de alguma maneira ter algum tipo de sucesso. Lodebar era uma terra profundamente seca. Então em Lodebar havia muita miséria, em Lodebar havia muita fome, e foi para lá que Mefibosete fugiu. Existiam duas classes de pessoas que predominavam lá em Lodebar, que eram pessoas mendigas ou mendigos e doentes, porque era um lugar inóspito, era um lugar que ninguém gostaria de ir. Somente aqueles que de alguma maneira estivessem vivendo uma situação de profunda necessidade ou miséria, às vezes se alojavam lá, ou que estivesse fugindo e não quisesse ser encontrado, se refugiavam lá em Lodebar. Há uma música, eu não lembro quem é a cantora, mas ela faz uma canção sobre a história de Mefibosete, e uma letra diz assim: disseram que eu não ia conseguir, disseram que os meus sonhos acabaram ali, quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram e me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chama terra de esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei humilhado, desamparado, mas no meu coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar para vir me buscar. Achei interessante, porque essa música parece narrar uma história de um menino que havia uma esperança. É lógico que é uma letra de música que retrata a esperança de alguém que não tem, aos olhos humanos, nenhuma possibilidade de mudança, porque era alguém que estava vivendo um drama pessoal na sua vida. Mas no coração desse homem, segundo essa canção, havia uma esperança. E aí encerra a música dizendo: eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei. Amém, querido? Agora, como alguém que é totalmente improvável pode pensar um dia em sentar na mesa do rei? Como alguém, eu imagino até que quando fizeram essa canção, eu não sei se essa é a realidade do coração de Mefibosete, porque no meu entendimento parece que Mefibosete não tem esperança nenhuma. Parece que Mefibosete não tem expectativa de mudança nenhuma. Parece que quando ele olha para si mesmo, ele se vê como improvável. Quando Mefibosete olha para ele mesmo, ele se vê como uma pessoa incapaz de realizar grandes coisas ou ser digno de muitas honras. É isso que acontece com Mefibosete. Até o dia, querido, que a história de Mefibosete começa a mudar. Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Saul, aliás, amigo de Davi. Quando Davi ainda não era rei em Israel, quando ele ainda não era rei,
profunda com Jonatas, que era filho do rei Saul. Os dois fizeram uma amizade tão profunda e eles fizeram uma aliança. Olha, vamos fazer uma aliança um com o outro, que nós vamos sempre agir com bondade um para com o outro, não só em nós dois ou para com nós dois, mas até para com as nossas gerações. Vamos procurar ser bondosos um com o outro. E fizeram essa aliança, fizeram esse acordo, fizeram esse compromisso. Passado muito tempo, Davi já estava governando, Davi já tinha alcançado muitas conquistas. No capítulo 8 você vai ver diversas vitórias de Davi. Nós não vamos ler ou mostrar, mas se você for ler no capítulo 8, você vai ver Davi avançando e conquistando o seu território, o seu reinado, se consolidando, e ele já estava gozando de uma glória muito grande. E quando ele está gozando daquela glória muito grande, ele lembra da sua aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele, lembrando da aliança, ele então pergunta: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? E aí vem um dos empregados de Davi e diz assim: olha, ainda há um filho de Jonatas. O problema dele é que ele está aleijado de ambos os pés. E Davi diz: não, para aí. Aonde ele está? Não, está lá em Lodebar. É como se Davi dissesse: não, esse não é o lugar desse menino. Vão buscar ele imediatamente. E aí quando vão buscar Mefibosete, e ele chega diante de Davi, Davi chega e chama Mefibosete pelo nome. E Davi diz: Mefibosete. Ele diz: eis-me aqui, eis aqui o teu servo. Talvez, preste atenção, ele sentisse a ameaça de morte, porque era habitual, era costume. Gente, quando um rei nascia, era costume dele matar toda a linhagem do rei antecessor, para que não servisse de ameaça. E ali estava o filho de um dos seus inimigos que o perseguiu e que não queria que Davi governasse. Ou seja, era uma da linhagem, porque era da linhagem de Saul. Embora ele não soubesse da aliança que tivesse feito, ou que o seu pai tivesse feito com Jonatas, da aliança que Jonatas tinha feito com Davi. E aí, Mefibosete, eu imagino que ele se sente ameaçado. E quando ele chega diante de Davi: olha, está aqui o teu servo. E Davi então vem com uma palavra boa para ele no versículo 7. A primeira coisa que ele diz no versículo 7, pode passar para mim. Olha o que Davi diz no versículo 7. Então ele disse: Davi, não temas. Não temas, porque eu de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai. Aquele rapaz não tinha mais esperança, não. Aquele rapaz era um improvável. E quando ele é chamado diante do rei, o rei Davi diz para ele: não temas, porque eu usarei de bondade para com você. A minha intenção não é acabar com tua linhagem, muito pelo contrário, eu vou restituir todas as terras de Saul teu pai. Gente, olha o que isso representava para aquele rapaz. Representava restituição na vida desse rapaz. E é o que Deus quer fazer com a gente. Eu vou restituir
vasta, uma terra do esquecimento, uma terra seca, terra de mendigo, terra de doentes. E o Senhor me traz para sentar à tua mesa. Eu não sou digno desse negócio, eu sou como um cão morto. Isso não era uma falsa humildade, não. Ele sabia o que estava destinado para ele. Se Davi o matasse, Davi estava cumprindo apenas com aquilo que todo o rei fazia. E o texto do versículo 10 diz: trabalhar. Chama Ziba, versículo 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu Senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teu filho e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerás para sempre na minha mesa. Amém? Diga: para sempre na minha mesa. O que está acontecendo aqui é uma mudança. O que está acontecendo aqui é o improvável sendo chamado para a mesa. O que está acontecendo aqui é um milagre extraordinário. É possível, nós estamos vendo aqui o improvável ser chamado e assentar à mesa do rei. Davi está sendo aqui um tipo de, vamos dizer, de profecia para nós. Davi representa aqui Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é da linhagem de Davi, e Davi representa hoje Jesus para nós. Jesus, como Davi, também é rei, só que lógico, maior que Davi, porque Jesus é o rei dos reis. E sabe de uma coisa? Todos nós éramos improváveis. Todos nós éramos improváveis. Não tínhamos nenhum merecimento. Na verdade, querido, era como na terra de Lodebar, cada um de nós, na terra do esquecimento. Você sabe, era como nós estando na terra da miséria espiritual, da morbidão espiritual. E agora vem Jesus, da linhagem de Davi, dá a sua vida por nós. Sabe para quê, querido? Para que de alguma maneira nós tenhamos o privilégio de ser chamado a sentar à mesa com Ele. Então Deus está dizendo através da vida de Davi que há uma oportunidade para cada um de nós aqui, improváveis, nós podemos sentar à mesa do Rei. Amém. Outra história impressionante está em Josué capítulo 2. Eu não posso ler todo o texto. Se você quiser anotar, depois você vai poder. Alguns textos nós vamos manter aí, pode até tirar por enquanto, depois eu peço. Eu quero primeiro contar a história. Agora é de uma mulher, diga mulher. Mulher. Ó, todas as mulheres que estão aqui, diga mulher. Mulher. Bonito isso. Mulher. Principalmente naquele período do Velho Testamento, mulher não merecia muita honra, a não ser quando ela exercia uma função muito importante como esposa de um rei. Mas mesmo assim, por exemplo, se uma mulher, embora sendo esposa de um rei, entrasse na sala onde o rei estava fazendo atendimento, sem ser chamada, ela era condenada à morte. É por isso que Esther precisou que o rei estendesse o seu cetro para ela quando ela entrou para interceder pela nação de Israel, ou dos judeus que estava sendo ameaçado. Agora, vamos prestar atenção na história de Raabe, porque Raabe é uma mulher que representa classicamente para nós, até hoje, nos dias de hoje, alguém que era extremamente improvável de receber um favor grande da parte de Deus, porque Raabe era uma meretriz.
Guinness. Então essa mulher entra para o Guinness Book da fé, porque o texto está chamando essa mulher aqui em Hebreus 11:31, dizendo pela fé Raabe. Mas quem era essa mulher? Meretriz, prostituta, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Essa mulher é chamada aqui de heroína na fé. Mas quem é essa mulher prostituta? Deus fez tantas coisas na vida de Raabe, que ela se casou com um príncipe da nação de Israel, chamado de Salmão. Para ir, ela se casou com um príncipe. Você sabe o que aconteceu com Raabe? Você sabe aonde Raabe comia? Ela comia na mesa do rei, porque ela se casou com esse príncipe chamado Salmão. E essa mulher, para ir, ela se tornou a mãe de Boaz, que é simplesmente o tataravô de Davi. Gente, olha a linhagem que essa mulher começa. Que coisa impressionante. E quem era ela? Onde ela estava? Era uma mulher improvável aos olhos da sociedade da época, mas não só da sociedade da época. É uma mulher improvável hoje para nós. Quando a gente, embora aqui preguemos o evangelho para todo mundo e falamos que é a oportunidade de todos, mas quando a gente olha para uma prostituta, a gente vê assim, essa é difícil. Como que pode ter esperança para essa pessoa, ou para essa mulher? E a gente começa a classificar dificuldades, graus de dificuldades. Agora Deus escolhe coisas loucas nesse mundo para confundir as que são sábias. Deus faz coisas extraordinárias, querido. E essa mulher, presta atenção então, ela se torna mãe de Boaz, tataravô do rei Davi. Ou seja, é uma ancestral de Jessé. E quem é Jessé? Quem é Jessé? Pai de Jesus Cristo. Aliás, desculpe, ancestral de José, que foi o pai de Jesus Cristo. Não é José, é José. Gente, isso é simplesmente impressionante. Essa mulher passou a fazer parte de uma geração da qual veio Jesus. Uma mulher que não era ninguém. Deus toma Raabe, uma pessoa bem comum para ser usada por ele, com um passado pregresso de dor, rejeição, e transforma em um sinal grande, extraordinário do amor de Deus, e de uma mensagem de restauração e salvação para todas as pessoas. Você sabe o que eu vejo em Raabe? Eu vejo em Raabe Deus dizendo o seguinte: é possível eu mudar a sua história, não interessa de onde você vem, eu posso mudar a sua vida, eu posso mudar a vida das prostitutas, eu posso mudar a vida de qualquer pessoa que humildemente se aproxima de mim. Olha, Deus fala através de Raabe: você pode se sentir um ninguém, mas eu posso levantar você e confundir as coisas sábias desse mundo. Amém. Deus quer fazer isso na sua vida. Amém, Senhor. Deus quer levantar você mesmo que você mesmo se acha improvável. Amém. Talvez você diga: eu não mereço sentar à mesa do rei. Mas é por esse sentimento que Deus quer trazer você à mesa. O livro de Josué representa a melhor época do povo de Israel. Gente, olha, nós estamos vendo, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio,
Aliás, Levítico e Deuteronômio, o Pentateuco, uma história aonde Moisés, com muita luta, tira um povo que está sendo escravizado no Egito por o faraó, e por uma unção e promessa de Deus, começa a conduzir esse povo para uma terra chamada prometida, a terra de Canaã, prometida por Deus, uma terra que dizia que era boa e que mandava leite e mel. E nós vamos ver nesse Pentateuco, nesses 5 livros, uma jornada muito grande, durante muitos anos, num deserto escaldante. Tanto é que o Moisés, que foi conduzido por Deus para libertar o povo e conduzir o povo, não teve o privilégio de entrar em Canaã. E o seu sucessor Josué tem o privilégio de fazer isso. E aí você vai ver um episódio extraordinário de grande conquista da terra prometida através de Josué. Ou seja, o livro de Josué é a história de um povo que está usufruindo de uma promessa, o cumprimento de uma promessa de conquista de uma terra prometida por Deus. Mas era de praxe, antes de entrar numa terra prometida, por exemplo, Moisés fez isso, mandou 12 espias, eles foram lá, entre eles esse Josué. Mas quando Josué chega o dia de entrar em Canaã, ele então manda, numa primeira das cidades que está em fronteira, que ele vai conquistar, é uma cidade chamada Jericó. E aí ele manda também alguns espias. E quando esses espias chegam na terra, aonde eles não vão para os governadores da cidade. Você é louco? Para aí. Se você representa um rei e você vai entrar em uma cidade prometida por Deus para você entrar lá e conquistar aquele reino, você ia procurar as autoridades? Não. Você iria se refugiar nas autoridades? Olha, eu represento aqui, não é? Josué, que vai entrar aqui dentro dessa terra aqui, vai dominar tudo. Trata a gente bem. Não foi isso que eles fizeram. Sabe o que eles fizeram? Eles entraram na casa dessa prostituta, dessa mulher. Sabe por quê? Ninguém ia procurar eles lá. Mas eles se enganaram, porque a notícia se espalhou. E aí, todas as autoridades daquela cidade ficou sabendo que em Jericó entrou espias. E esses espias eram desse povo que estava no deserto, que agora estava entrando em Canaã, e representavam uma ameaça. Então mandaram por todos os lados procurar esses espias, querendo encontrar esses espias para matar. E quando eles estavam lá na casa dessa mulher, ela resolveu fazer o seguinte: ela resolveu fazer uma escolha na sua vida. Ela havia ouvido falar de Deus, ela havia ouvido falar de como Deus operava pelo povo de Israel, ela ouvia falar de como Deus representava ser o único Deus verdadeiro, ela ouvia falar dos milagres que Deus operou, de como Deus tirou aquele povo lá do Egito e conduziu pelo deserto, e como Deus conduziu esse povo. Ou seja, essa história se espalhou, embora aquela mulher fosse uma prostituta. Mas sabe de uma coisa, querido? Às vezes nós ouvimos também uma história grande de um rei que veio, nascido de mulher, embora sendo Deus, ele se fez homem, ele veio e morreu na cruz do Calvário, ele veio para salvar o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele veio para nos fazer assentar à mesa com ele. Mas muitos não acreditam nessa mensagem. Aquela mulher também podia não acreditar. Aquela mulher podia dizer: essa história que eu estou ouvindo desse Deus aí de vocês é uma história falsa, eu vou entregar vocês, porque eu não posso trair meu povo. Não foi isso que ela fez. Ela resolveu acreditar no Deus de Israel. E sabe o que ela fez? Ela fez uma escolha: eu prefiro o Deus de Israel do que o Deus do meu povo. Ela fez uma escolha: eu prefiro servir o Deus que vocês estão servindo, porque Ele é real, do que qualquer outro Deus na minha terra. E ela resolve então guardar aqueles espias.
ela resolve preservar a vida daqueles espias. Quando eles estavam lá, sendo ameaçados, e Raabe tomou uma posição de servir, de honrar esses homens, de livrar esses homens, e de aceitar o Deus que esses homens estavam trazendo. Ela sabia qual era o objetivo deles da terra, e ela sabia que aqueles homens representavam uma ameaça, que se deixasse eles escaparem, provavelmente eles viriam depois, iriam matar todo o povo daquela cidade. Mas ela decide hospedar aqueles homens em casa, mesmo em meio a tanta miséria em que ela vivia. Ela enxerga uma luz do Senhor na vida daqueles homens, e ela pede por misericórdia. Aqueles homens dizem assim: como você está sendo misericordiosa, como você está sendo bondosa comigo, conosco, nós também vamos ser bondosos com você. Presta atenção nisso. Aí eles pegam um cordão de escarlate, literalmente é uma mensagem profética. Eles pegam um cordão vermelho, cor de sangue, e pede para que aquela mulher colocasse aquele cordão na sua janela quando o povo estivesse entrando na terra de Jericó para conquistar. E a mensagem é essa: se você colocar esse cordão de escarlate na janela, todos que estiverem na tua casa serão poupados, serão salvos. Aqui há uma mensagem muito poderosa para nós. O texto diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua. Você sabe qual foi a mensagem dos espias? Coloca a tua mãe, coloca teu pai, coloca teus irmãos, coloca todos que você conhece da tua família dentro da tua casa. Porque naquele dia que a gente vier para possuir a terra, se você estiver com esse cordão de escarlate na janela, toda a tua casa vai ser poupada. Amém. Sabe, querido, se você clamar pelo sangue de Jesus Cristo, se você permitir que Jesus entre na tua casa através da sua vida, como entrou, por exemplo, na vida daquela mulher Raabe, embora prostituta, embora improvável, da mesma forma como toda aquela família, a família dela foi salva, também tua família toda será salva para a glória de Deus. Não tenha dúvida disso. Então, Raabe decidiu se aliançar com o Senhor. Ela resolveu se aliançar com o Senhor e com esse povo que era um povo vencedor. Ela ouvia a história desse povo lá no deserto. E agora, nós estamos vendo esta aliança que ela fez com esse povo trazer um grande resultado para ela, porque logo depois que esse povo entrou na terra de Canaã para conquistar, eles foram lá e viram um cordão de escarlate na janela daquela mulher, não entraram naquela casa, pouparam aquela casa, e quando trouxeram aquela mulher diante de Josué, Josué chega e fala o seguinte: você foi instrumento de Deus na vida da nossa nação. Deus escolheu você para fazer uma grande obra, e nós vamos honrar você. A partir daquele momento, aquela mulher então passa agora a servir o Senhor, que todo o povo de Israel servia, querido. As coisas na vida daquela mulher passam a mudar, a vida daquela mulher passa a mudar. Agora ela deixou de andar na prostituição, ela deixou de ser uma prostituta, porque Deus providenciou para ela um casamento. O Senhor lhe concedeu dignidade, o Senhor mudou a sua fama, o Senhor fez dela uma mulher
importante tanto quanto as outras. O texto que nós queremos falar fala sobre uma parábola aonde há uma grande ceia, uma grande festa, e o Senhor daquela festa resolve fazer um convite para as pessoas virem e se apresentarem diante da mesa real e comerem junto com Ele. E quando Ele fala para saírem e convidarem e chamarem as pessoas convidadas, muitas delas começaram a dar desculpas. Umas falaram: não, eu tenho uma junta de boi, eu não posso ir agora. Elas começaram a se desculpar. Não sei, acho que deve estar em João capítulo... Não está. Quem puder me ajudar, me ajuda no texto. É a parábola da ceia. O texto diz então que foi levado o convite para muitas pessoas para participarem da festa. E quando foi feito o convite, muitos começaram a se dar por escusado. Alguns começaram a dizer: não, eu tenho uma junta de boi, eu não posso ir. Eu tenho algo para fazer, eu não posso ir. Começaram com vários tipos de desculpas. Mas muitas desculpas dizendo sobre a impossibilidade de se ir à festa. Até que ele chega, quando chega o relatório dizendo: nós fizemos o convite. Quando nós fizemos o convite, todas as pessoas rejeitaram o convite. E aí o rei, o senhor da festa, o homem que preparou a festa, disse o seguinte: agora saiam pelos caminhos. Pode falar alto para mim. Mateus 22. Projeta aqui para mim, Mateus 22. Aí ele diz: saiam pelos caminhos, pelos campos, pelos valados. Agora vocês vão chamar quem? Você vai sair depressa pelos bairros da cidade, vocês vão trazer os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e vocês vão trazer todas essas pessoas que pareciam ser improváveis para sentar à mesa. Olha a parábola. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: só vai passando rápido. O reino dos céus é semelhante a um rei, diga rei, que celebrou as bodas do seu filho. Isso é uma festa de casamento. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Diga, não quiseram vir. Depois enviou outros servos ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, diga, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu negócio. 6. E os outros, apoderando-se dos servos, fizeram o quê? Os ultrajaram e o mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Diga, não eram dignos. Na sequência: e depois pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelo caminho, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convidadas as salas nupciais. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, eu não gosto dessa tradução aí, hein? Agora a NVI seria melhor em termos de tradução. É convidados, ali está convivos. Eu gosto de... Viu ali um homem que não trajava vestes nupciais,
Pode mudar. E perguntou-lhes: amigo, quando entrastes aqui, sem teres veste nupcial? E ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, pode deixar até aí. Você sabe o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo pessoas improváveis sendo convidadas para a mesa. Aqui há uma revelação. Aqui há um ensinamento muito sério. Jesus veio para que era céu. Texto de João capítulo 1. Veio para o que era céu e os céus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio para o que era céu e os céus não receberam. Isso aqui é uma declaração do que o povo de Israel fez com Jesus. Quando Jesus Cristo veio e o rejeitaram. Quando Jesus Cristo veio e o mataram. Jesus veio para o que era seu. Jesus veio para o povo judeu, queridos. A Bíblia diz que ele veio para eles, mas aquele povo o rejeitou. E aí, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: cadê João 1,12? Veio para que era seu, os céus não receberam, mas a todos quantos receberam, aí ele diz, mas todos quantos receberam, trata-se dos gentios, os improváveis. Mas a todos quantos, é João, você colocou Josué aqui. Fica ligado. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Diga: filhos de Deus. Querido, aqui é um retrato da nossa vida. Aqui está o quadro da nossa vida. Nós éramos como gentios. Nós éramos esses gentios pobres, como que aleijados, como que mancos, como cegos. Agora Deus nos escolheu de maneira como nós éramos, ou da mesma maneira. Deus não olhou para a nossa cidadania, Deus não olhou para a nossa condição social, Deus não olhou para o nosso estado físico. Deus simplesmente resolveu nos amar, querido. E Ele ama você. E você hoje pode ser levantado para ser usado por Deus, mesmo que isso pareça improvável. Pode ser que as pessoas não acreditem, mas Deus quer levantar você como levantou Raabe. E Deus quer fazer você mudar a sua geração, influenciar a sua geração. Deus quer usar você de forma tão poderosa como usou Mefibosete, que perdeu os movimentos dos pés, que tinha que fugir porque a sua vida estava sendo ameaçada, que era o improvável, vida estava condenada, ou seja, não tinha mais chance de viver, porque se qualquer um pegasse Mefibosete, provavelmente o mataria. Mas agora é chamado por Davi, uma figura de Jesus. Diz o seguinte: olha, você está condenado à morte, mas eu vou ser bondoso com você, eu vou salvar você, e eu quero que você sente à minha mesa. Todos nós éramos improváveis para a salvação. Todos nós. Quem somos nós para receber tanta misericórdia e amor da parte de Deus, querido? Quem é você para receber tanto amor e misericórdia da parte de Deus? Agora, o que Deus faz é escolher essas coisas que parecem loucura para o mundo e confundir a gente. Ele nos surpreende com tanto amor, e Ele vem e investe na nossa vida. Ele acredita em nós, Ele acredita em você, e Ele quer levantar você para a glória dEle. 1 João, presta atenção, 1 João capítulo 4, versículo 10. Olha o texto. Procura a NVI para mim, depois deixa sair no gancho, mas procura já uma NVI. E quando, por exemplo, você tiver aí, deixa sempre duas traduções, deixa uma NVI e deixa outra, porque quando eu pedir uma outra, aí você muda rapidinho. Tá, mas deixa por aqui por enquanto. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não merecemos essa coisa, mas Deus,
mostrou esse amor de forma surpreendente conosco, ou para cada um de nós. Nisto está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Em outra tradução diz, mas que Ele nos amou primeiro. Mas que Ele nos amou primeiro. Deus ama você. Do jeito que você é. A gente vê o amor de Deus por Raabe, sim ou não? A gente vê. A gente vê o amor de Deus por Mefibosete, a gente vê. A gente vê o amor de Deus por esses convidados. Ele prepara a mesa. A parábola fala do rei que preparou uma grande ceia. E ele prepara, e ele chama, e ele convida, e ele diz: vem cear comigo. Qual você acha que é o convite de Deus hoje para a humanidade? Sabe qual é o convite de Deus hoje? Venham a mim. Venham comer da minha mesa. Venham a mim. Todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu quero aliviar vocês. Todos vocês que se acham improváveis, eu quero investir na vida de vocês. Eu quero surpreender vocês. Eu quero usar vocês de maneira extraordinária. Eu quero fazer vocês, eu quero fazer vocês homens de fé. Eu quero surpreender a vida de vocês. Venham a mim. Infelizmente ainda hoje há muitos como esses que rejeitaram o convite para a grande ceia, que ainda hoje continuam rejeitando. Sabe, querido, está muito claro na palavra de Deus que não foi a gente que escolheu a Deus, foi Deus que nos escolheu. João capítulo 15, versículo 16. João 15, versículo 16. Está claro. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós. Olha o que diz o texto: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Quem foi que escolheu? Quem foi que nos escolheu? Foi Deus. Você está aqui, sabe por quê? Que Deus escolheu você. Deus escolheu você. E talvez hoje você está dizendo o seguinte: eu louvo tanto a Deus porque Deus me escolheu, porque eu era improvável. Vamos ser bem sinceros, quem acha aqui que é digno de sentar à mesa do rei? Quando a gente olha para a gente mesmo, quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha estrutura, quando eu olho para dentro de mim, e quando eu vejo quanto falho sou, agora eu recebo um convite da parte de Deus: olha, venha para mim, eu quero que você sente a minha mesa, eu quero que você coma todos os dias comigo. Foi isso que Deus fez através da vida de Davi com Mefibosete. E é isso que Deus está fazendo para nós hoje através da vida de Jesus. Eu quero que vocês sentem à minha mesa. Eu quero que vocês se alimentem na minha mesa. Olha o convite de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e faz o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa. E eu vou fazer o quê? Eu vou. Sabe quem está falando? Quem está falando isso aqui? Diga Jesus. Jesus. Pode falar comigo, diga Jesus. Jesus. O que ele está dizendo? Eu vou entrar na tua casa, eu vou cear com você. Você vai o quê? Cear comigo. Se você ouvir a minha voz, sabe o que vai acontecer? Eu vou sentar na mesa contigo. Você vai sentar na mesa comigo. Você é convidado para vir para a mesa do rei. Essa é uma mensagem de salvação, querido.
A mensagem de esperança para aquele que acha que não tem mais chance, para aquele que está sem esperança. Nós falamos aqui nesta noite só de pessoas que eram improváveis, que foram convidadas a sentar na mesa do rei. Quando Jesus Cristo está falando sobre isso, ele diz: eu não vim para os justos. Jesus está dizendo isso. Eu não vim para aqueles que se acham saudáveis. Eu vim para aqueles que se acham doentes. Eu vim para aqueles que se acham indignos e são indignos. Foi para esse tipo de pessoas que eu vim. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Que coisa extraordinária isso. Eu vim chamar improváveis para sentar na mesa comigo. E tudo o que eles precisam fazer é tomar uma decisão de escolher o verdadeiro Deus. Como Raabe escolheu servir o verdadeiro Deus. Sabe de uma coisa? Raabe, ela teve que ir contra todo o seu povo. Sabe que tem pessoas que às vezes deixam de decidir servir a Deus por causa de pessoas, por causa às vezes de parentes, por causa de família, ou porque alguém pode não compreender a decisão que ele está tomando. Aí ele diz: não, eu não vou me decidir, eu não posso me decidir, eu não vou aceitar, porque se eu for fazer esse negócio, olha, ninguém vai me compreender e até alguns vão me rejeitar. Raabe não pensou nisso. Raabe resolveu simplesmente aceitar, porque reconheceu que não havia outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Eu quero afirmar para você: não há salvação em outro que não seja Jesus. E a mensagem que nós pregamos aqui nesse lugar é sobre a salvação que Jesus Cristo quer dar a você. E só há uma maneira de você poder sentar à mesa com Ele: é abrindo a porta da sua vida, é abrindo a porta do seu coração. E quando você faz isso, há uma mesa. Ele diz: eu vou cear contigo, e você vai cear comigo. Que grande promessa. Tem outro texto de Provérbios capítulo 23, eu quero encerrar. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Filho meu, dá-me o teu, diga, coração. Sabe qual é a pena hoje? Filho meu, dá o teu coração para mim. Você hoje se sente improvável? Você se acha pequeno demais, incapaz demais? Você se acha alguém que não merece de maneira nenhuma ser salvo, porque você reconhece que teu pecado é horrível diante de Deus? Você é alguém que reconhece que precisa urgente de transformação da parte de Deus, mas se sente tão pequeno? Que às vezes é melhor se esconder, que às vezes é melhor tentar fugir. Talvez você tenha até tomado os caminhos que Mefibosete tomou, o caminho de Lodebar, o caminho da terra do esquecimento. Talvez você tenha até tomado os caminhos da terra sem pasto, sem alimento. Talvez você tenha tomado os caminhos que Mefibosete tomou. Mas o que o Senhor está dizendo é: filho meu, dá o teu coração, eu vou mudar a tua história. Dá o teu coração. Deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos, e eu vou mudar a tua história.
eu não podia trazer outra palavra que não fosse essa que o Espírito Santo gerou no meu coração. E sabe, essa palavra de Deus foi gerada no meu coração com uma certeza tão grande, que Deus quer nos surpreender e usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que Deus quer usar as coisas improváveis desse mundo para mostrar que é possível, que eu estou trazendo essa palavra a você nesta noite, dizendo: Deus quer surpreender você. Amém. Deus quer usar a sua vida, querido. Deus quer mudar a tua história. Olha, a tua porta, tá. Deixa eu cear contigo. Senta na minha mesa para cear comigo. Eu vou fazer você sentar à mesa do rei. Amém. Eu queria orar com vocês, tá? Mas eu quero fazer um apelo aqui. Queria que a igreja, com reverência, curvasse sua cabeça. E quem pudesse orar, que começasse a orar. Porque a verdade é que eu não sei o estado do teu coração. Eu não sei como que você está por dentro. Talvez você entrou aqui nessa noite como uma pessoa improvável. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, sabe? mas a tristeza e o desespero te fizeram. Deus escolheu várias pessoas comuns e os capacitou para realizar grandes coisas. É verdade que a Bíblia está cheia de relatos que são relatos extraordinários, que foram realizados por pessoas simples e comuns, porque essas pessoas resolveram confiar em Deus e entregar suas vidas a Ele, e eles se tornaram pessoas extraordinárias nas mãos de Deus. Nós ouvimos nessa noite falar pelo menos 3 experiências, falando sobre pessoas em comum, daquelas pessoas que não tinha possibilidade alguma de ser alguma coisa, mas que foram a prostituta, Raabe, usado por Deus para a linhagem do próprio Senhor Jesus, porque resolveu decidir por servir a Deus. Mefibosete, condenado à morte, mas que foi salvo pela misericórdia do rei. É como Deus usando coisas loucas para confundir as sábias. Eu quero nesta noite apelar para você que está aqui, como Mefibosete, como Raabe, ou como aqueles da parábola de Mateus capítulo 22, que quando recebe o convite, mesmo se sentindo indigno, vai e se apresenta e recebe uma veste nupcial para entrar e poder participar da mesa do rei. Eu quero apelar para o teu coração hoje. Se o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, é porque ele sabia que você estaria aqui. Você que se sente pequeno e improvável, ele sabia que você estaria aqui. É por isso que ele colocou e gerou essa palavra no meu coração. Eu quero apelar a todos que estão aqui, que querem entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero sentar à mesa do rei. Quero entregar minha vida para Ele.
Eu queria que você que estivesse aqui hoje, quer entregar sua vida para Jesus e quer receber essa oração, nós juntos vamos orar. Sabe, é o momento onde você, junto comigo, nós vamos orar, dizer: Deus, Ele está recebendo o Senhor agora, Ele está abrindo o coração. Improvável, mas agora o Senhor vai mudar a história da vida dessa pessoa, desse servo, dessa serva que está sendo ao Senhor hoje. Eu quero orar com você. Então, onde você estiver, só levanta a sua mão dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Comece a levantar a sua mão aí. Você quer entregar sua vida para Jesus? Só levanta bem alto, eu quero orar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, querido. Mais alguém, pastor? Que Deus abençoe. Mais alguém, pastor? Ora por mim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver mais alguém, só levanta a mão aí embaixo. Por favor, pode baixar. Que Deus abençoe, querido. Tem mais alguém? Pastor, olha por mim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu sou um improvável, mas eu sei que Deus pode mudar a minha história. Sabe, eu não me sinto digno, mas eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Mais alguém? Pastor, olha por mim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem mais alguém aqui? Lá na galeria tem alguém que está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, quer entregar a vida para Jesus. Eu queria pedir para que essas pessoas que levantaram as mãos, venham aqui à frente, deixa eu orar com vocês. Venham aqui. Se alguém levantou a mão perto de você, ajuda ele a vir aqui. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi. Deixa eu continuar perguntando. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui, eu quero orar com vocês. Pode vir, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não posso deixar de servir a Jesus. Eu não posso deixar. Eu sou improvável que quer sentar à mesa do rei. Querido, sabe quando foi gerada essa palavra? Ela foi gerada à noite. Ela foi gerada na madrugada. Eu estava orando dizendo: Deus, o que o Senhor quer que eu ministre hoje? O que o Senhor quer que eu ministre? E a palavra vinha de maneira muito clara no meu coração. Você vai ministrar. Eu quero fazer com que os improváveis sentem à minha mesa. Você vai ministrar dizendo que eu quero que os improváveis venham para mim. E eu pedi então que ele me levasse às experiências bíblicas, onde improváveis foram alcançados. E é por isso que nós temos a história de Mefibosete. É por isso que nós temos a história de Raabe. É por isso que nós temos a história daqueles convidados das bodas. Pessoas improváveis, mas que foram tocadas, alcançadas pelo amor de Deus. Sabe o que essas pessoas estão fazendo aqui? Elas entenderam o recado, essa palavra é para elas. Elas entenderam que elas precisavam se render. Ó, eu falei que eu não vou chorar, hein? Se sair lágrima é uns piscos de sonho. Gente, o encontro é tremendo mesmo, gente. Eu cheguei lá, a primeira ministração foi o Kleber, né? Ele falou: ó, ele vai te moer. Na sexta-feira eu deixei me quebrar uma perna. No sábado Deus me deu uma quebrada. Eu falei: Jesus, como que vai naquela igreja? Você é idiota, senhor? Gente do céu, é muita bênção. Eu tenho que pedir pra minha esposa. Eu sei que não foi o marido. Ele é claro. O marido em Cristo, né? Mas melhor que morreu. Ele morreu de hoje, mano.
o emprego que eu tenho hoje, eu queria começar a agradecer. Foi através do emprego que hoje eu estou aqui agradecendo todas essas famílias de vida, primeiramente a Deus, meu explorador, que luta comigo diretamente, eu tenho que agradecer também Luciano, a família dele, que me escolheu a casa dele. Eu consegui ler essa carta, mas só pelo barquinho lá. É isso aí, gente. Deus ama cada um de nós aqui. Ele tem um propósito na vida de cada um, gente. Amém. É isso aí, gente. Vamos louvar a Deus. Porque, na verdade, nós vamos falar com o maior psicólogo do mundo, do universo, que é Jesus Cristo. Nesse encontro, Deus mostrou para mim que essa atitude que eu estava com a minha família é errada, totalmente errada. E eu gostaria nesse momento de pedir perdão pelas coisas que eu venho fazendo e fiz na minha vida. Minha esposa principalmente, dos meus filhos, o modo que eu tratava eles. E declaro para essa igreja que eu sou um novo homem em Deus. Sem Deus nós não somos nada nesse mundo. E Deus provou para mim que nós temos que buscar mais e mais. Temos que agradecer Ele sempre, toda a vida. Outra coisa que eu vou contar para vocês é sobre o testemunho. Nós acabamos de sofrer na estrada. Né? Tinha um acidente na estrada que nós estávamos vindo. O trânsito muito caótico, difícil de chegar aqui. Um dos líderes da igreja chamou, entrou junto com nós na cabine e falou assim: povo de Deus, vamos orar com convicção e pedir que livre o caminho nosso nesse momento, para que nós cheguemos no horário lá, nós temos que chegar no destino. Principalmente porque também outros irmãos que pegariam um voo agora para Foz do Iguaçu. E clamamos, e Deus nos ouviu. Dentro de 10, 15 minutos fluiu normalmente todo o trânsito. Amém. Então eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. E quem já foi, vá de novo, que é tremendo. É uma experiência que você já teve, mas se você for, você vai ter outra experiência. É coisa inexplicável, não tem explicação o que é o encontro, entendeu? Ali ele vai te moendo, aos pouquinho, vai quebrando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Olha, é só vocês indo, não tem como explicar, é tremendo. Amém. Eu quero agradecer a irmã Neide, pastor. A irmã Neide me insistiu, foi uma vez, aí ligou, aquela bênção de Deus, cadê ela? É uma bênção de Deus. Amém. Você também, Nessa. Você fica com ciúme, não? Então eu quero agradecer a todos vocês, esse ministério, todos meus irmãos que me conhecem há muito tempo. Tem muitos aqui que não me conhecem, mas eu ajudei a fundar essa igreja aqui, fazer buraco aqui na lama aqui, e hoje está essa bênção que está. Então, agradeço a todos vocês por ter orado por mim, que eu sei que muitas pessoas oraram. E que Deus abençoe a todos. Como o irmão falou, é algo inexplicável. Em primeiro lugar, quero agradecer a meu Deus por tão pouco tempo nessa igreja, né? Ter conseguido já participar desse encontro, que talvez muitos querem participar e não ter condições, ou por algum motivo ou outro. Eu louvo a Deus por isso.
E o Senhor foi bom para a minha vida. Também quero agradecer também ao pastor, que é o líder responsável por toda a obra, o irmão Osmar também que me incentivou. Sua esposa, um dia, pegando um gancho do que ela me disse, ela disse assim, numa reunião, ela falou assim, me convidaram antes para que eu ia no encontro, eu dizia para mim, para que todo dia eu encontro com o Senhor e parece uma necessidade mais lá. Depois que eu cheguei lá, eu falei assim, como a irmã Janete tem razão, é algo realmente grande. Como explicar? Seria assim, um projeto de uma grande represa, que não é Itaipu, faz um grande buraco, represa, e depois o engenheiro diz assim, é para encher em 3 meses isso aqui. Aí começa a chover, aí o senhor resolve encher em 3 dias aqui, que era para 3 meses. Realmente mais ou menos parecido assim. Aí os engenheiros ficam sem saber o que faz, porque a prefeitura vai para 3 meses e enche em 3 dias. É isso também que acontece com a gente ali. Porque cada administração que acontecia parecia algo inexplicável. Eu falei, poxa, eu já vi tanto por mais de 15, 20 anos na igrejas, né, em outros ministérios, mas o Senhor faz surpresa. E maravilhosas. A gente sai de lá com as pernas balançando, depois quando termina cada administração, depois começa com outro. Será que tem mais? O Senhor traz mais para a gente. Realmente é bom, é maravilhoso e eu recomendo. A igreja, aqueles que não fez, faz. E aqueles que já fez, faz mais, porque eu também quero fazer mais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo. Amém. Vocês vão achar que eu caí de paraquedas aqui? Não. Eu vim uma vez aqui na igreja, gostei muito. O meu cunhado me convidou para vir aqui uma vez, gostei muito. Faz, eu acho que uns 6 ou 8 meses. E Deus usou o Edson para ser um anjo, para me trazer esse retiro. Amém! Eu sou uma pessoa que tenho muitas bênçãos que Deus me deu, né? Faz 20 anos que eu larguei das drogas, eu fumava, cheirava, injetava cocaína, fazia muitas coisas, Deus me salvou. E há 12 anos atrás eu sofri um acidente, bati a cabeça, me deu essa paralisia, traumatismo craniano, pneumonia dupla, fiquei um mês internado, fiquei 10 dias na UTI e 1 ano com amnésia. Então Deus é pai, não é padrasto.